Você sabe o que foi a cabanagem? Não sei. Cara, eu estudei muito essa matéria, mas eu não sei, atualmente não sei nada, cara, agora. Pegou desprevenido. Não faço a menor ideia. Não me lembro que foi a cabanagem. Não lembro mais. Belém, cidade das mangueiras, da chuva, do tacacá, do carimbó, do açaí. Cidade de muitas riquezas naturais. Dentre elas, a que mais se destaca é a raça de um povo que já sofreu bastante. Sinta-se à vontade para nos acompanhar no estudo de um dos mais fascinantes acontecimentos históricos que já ocorreram nesta terra de tantos conflitos. No História de Publicitário de hoje, nós vamos falar sobre cabanagem. O mundo passava por uma revolução. As pessoas eram constantemente bombardeadas pelos ideais iluministas, como igualdade, fraternidade e liberdade. Aqui no Brasil, tudo tem início com a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Agora não éramos apenas uma colônia e a realidade do povo começava a mudar. Surgiram bancos, bibliotecas, faculdades, tudo é claro, muito direcionado à elite. Mas a partir deste momento, o Brasil começa a tomar as rédeas em direção a uma possível independência. Os Estados Unidos proclamam a independência, encorajando ainda mais o povo brasileiro a lutar pela liberdade. Passamos então pela Conjuração Baiana, pela Inconfidência Mineira, até que, em 1822, o Brasil torna-se um Estado independente. No Grão-Pará, a ideia de independência não foi aceita de imediato. A elite paraense ainda era muito ligada aos valores europeus, principalmente a Portugal. O povo do Pará, menos privilegiado, sofria com a exclusão. Um país que presenciou revoltas de grandes proporções, como a Balaiada, a Guerra dos Farrapos, a Guerra dos Canudos, clamava por justiça. Aqui no Pará não seria diferente. Durante o período que Dom Pedro I renunciou até Dom Pedro II assumir, uma onda revolucionária se estendeu do Nordeste paraense até a cabeceira do rio Solimões, no Amazonas. A população estava insatisfeita com a dominação portuguesa na região. Em 15 de agosto de 1823, com a adesão do Pará, a resistência aumenta. No dia 15 de outubro do mesmo ano, uma parte nobre se junta a uma frente militar para iniciarem uma revolta. Desta forma, casas de portugueses foram invadidas e estabelecimentos saqueados. O governo reprimiu a revolta e prendeu 256 revoltosos, que foram jogados como lixo no porão do navio Brig Diligente. A sede, o calor, a falta de ar faziam os prisioneiros gritarem desesperadamente, o que ecoava pelas ruas nas proximidades da embarcação. Para silenciar de vez a revolta, o governo ordenou o despejo de cal virgem nos prisioneiros. Apenas 3 horas foram necessárias para que todos morressem. Este episódio ficou mundialmente conhecido como o Massacre do Brig Palhaço. Fica a cabanagem, a glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou de uma simples agitação a uma tomada efetiva de poder. O episódio do Brig Palhaço não conseguiu implantar normalidade. Ao contrário, os ânimos ficaram ainda mais exaltados. Sob a liderança de Batista Campos, os cabanas depuseram uma série de governantes nomeados pelo Rio de Janeiro. Em dezembro de 1883, o governo da Regência Trina Permanente conseguiu retomar o controle da situação e Lobo de Souza assumiu o governo. Os cabanas, em menos de um dia, atacaram e conquistaram a cidade de Belém, assassinando o presidente. Em 6 de janeiro de 1835, liderados por Antônio Vinagre, os rebeldes tomaram o palácio do governo, nomeando Félix Malcher presidente. O governo cabano não durou muito tempo devido à traição de Malcher, que foi assassinado e teve seu corpo arrastado pelas ruas de Belém. Agora, a presidência era de Francisco Vinagre. Se não fosse a intervenção de Antônio, teria entregue o governo ao poder imperial. Após se reorganizarem, os cabanos atacaram Belém em 23 de agosto de 1835. Após 9 dias de batalha, mesmo com a morte de Antônio Vinagre, os cabanos retomaram a capital e Eduardo Angelim assumiu a presidência. Durante 10 meses, a elite se viu atemorizada pelo controle cabano sobre a província do Grão-Pará, mas a falta de um projeto concreto para consolidar o governo rebelde provocou seu enfraquecimento. Diante da vitória das forças de Angelim, o Império reagiu e nomeou, em maio de 1836, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa como novo presidente do Grão-Pará, autorizando a guerra total contra os cabanos. E foi assim que 7 navios da guerra se aproximaram de Belém, prontos para atacar uma cidade tomada pela desordem, fome e varíola.
No dia 13, o brigadeiro de Andréia estacionou sua esquadra em frente a Belém e bombardeou impiedosamente a cidade. Os cabanos insurgentes escapavam pelos igarapés em pequenas canoas, enquanto Eduardo Angelim e alguns líderes negociavam sua fuga. O brigadeiro de Andréia, entretanto, julgando que Angelim, mesmo foragido, seria uma ameaça, determinou que seus homens o encontrassem. Em outubro, Angelim foi capturado e mantido prisioneiro na Fortaleza da Barra até seguir para o Rio de Janeiro. A cabanagem, porém, não acabou com a prisão de Eduardo Angelim. Os cabanos lutaram até 1840 dentro da floresta, até serem literalmente exterminados. Nações indígenas inteiras foram chacinadas. Batista Campos, como principal líder intelectual e político desse povo escravizado, explorado, discriminado e perseguido, já se tornara o símbolo do movimento que se formava. Só que ele se escondera nas matas do Acará, pois estava ameaçado de prisão por suas atitudes políticas. Sua morte, no dia 31 de dezembro de 1834, catalisou as lideranças do movimento e permitiu a união de todos os grupos que lutavam pelo mesmo fim, contra a repressão e a exploração que não cessavam, apesar de a independência do Brasil ter sido proclamada em 1822. O Memorial da Cabanagem, que foi construído em 7 de janeiro de 1985, no governo de Jader Barbalho, foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Se encontra no Complexo do Entroncamento em Belém, tem 15 metros de altura por 20 de comprimento e idealiza a luta cabana, onde a rampa elevada em direção ao firmamento representa a grandiosidade da revolta popular, que chegou muito perto de atingir seus objetivos, e a fratura no meio faz alusão à ruptura do processo revolucionário, que, embora tenha sido sufocada, a cabanagem permanece viva na memória do povo. Por esse motivo, o bloco continua subindo para o infinito, demonstrando que, em essência, os ideais da luta e a luta cabana continuam latentes na história do país e principalmente em Belém. O movimento revolucionário da cabanagem encerrou-se ali com a prisão de Eduardo Angelim, de seus companheiros e seus familiares. Ainda que o movimento cabano não tenha sido efetivo, por ser um dos movimentos sociais liderados pela classe pobre de maior repercussão no território e mesmo que por curto prazo tenha assumido o poder. É motivo de orgulho e mérito do povo paraense. Olha pra... Aí é na nossa câmera aqui. Tá, então peraí. Depois da resposta que ele me deu, que tinha dado isso no ensino médio, eu vou ficar calada agora pra sempre. Abre mais a boca. Uau, 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 uau. Vem dizer que o meu é leite também? Absurdo isso! Como assim? Se houver a possibilidade da mudança, porque tudo... Estão se pegando lá A gente pode gravar marcar os dois horários.